Olá, Contigo Lovers, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui no canal para reagir a um vídeo do Chico Xavier e do Divaldo Franco falando sobre a homossexualidade segundo a visão espírita. Vamos reagir, vamos comentar, vamos ver o que cada um diz, o pensamento de cada um sobre esse assunto. Vocês estão percebendo que a gente está reagindo a cartas psicografadas aqui no canal, vocês estão comentando, vocês estão reagindo, vocês estão participando, isso está sendo muito legal. Pode ser um novo caminho aí do canal, por que não, né? Até mesmo para furar bolhas, para não ficar somente em assuntos focados em LGBT, enfim, né? Quem sabe? E esse vídeo eu peguei lá do canal Espiritismo Online, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição, para vocês ir lá assistir depois o vídeo todo, sem os cortes, se quiserem. Vamos reagir a esse vídeo? Se tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes. Olha, será que foi a minha mãe que fez a pergunta? Esse programa é o Pinga Fogo, que o Chico Xavier participou lá em 71, se eu não me engano. E esse programa, inclusive, serviu de base para o filme do Chico Xavier. E eles fazem várias perguntas para ele, várias perguntas polêmicas, né? E ele dá o seu depoimento segundo a visão espírita. E chegou o momento deles perguntarem para ele o que ele acha, o que o mundo espiritual acha da homossexualidade. E é a pergunta que a Dona Maria Lúcia vai fazer. Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Olha, lá em 71, o Chico Xavier já dizia que a gente não deveria ser levado para o ridículo, né? Que as pessoas não deveriam nos ridicularizar. Mas não é isso que aconteceu, né? Ao longo desses anos todos até aqui. Ainda hoje a gente sabe que existe muita coisa, muito preconceito em cima dos LGBTs. E essa evolução parece que ainda não aconteceu. Ali eles falam homossexualismo, como na época era falado, ainda não tinha aquela mudança toda na linguagem. Não vou me deter a essa parte. Vamos prosseguir. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. Ele fala em catalogar, né? Será que esse catalogar não foi o LGBTQIAPN+, que muita gente não gosta, muita gente torce o nariz, muita gente acha desnecessário? Será que não foi nesse sentido de catalogar o que cada letrinha é, o que cada sexualidade representa? Ali ele está falando no sentido de procriação, mas não deixa de ser também, né? Porque a gente também faz parte disso aí, dessa questão do procriar, não procriar. A cultura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também a fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora
de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica. Peraí, vamos tentar entender aqui. Eu acho que essa questão de vícios que ele está falando seria uma questão assim do que as pessoas chamam de promiscuidade, né? Eu acho que é por esse lado que ele está querendo ir. Pelo meu entendimento, não é que o plano espiritual lá, o mais elevado, condena a homossexualidade, a bissexualidade. Ali ele não está falando das pessoas transexuais. Eu acho que fica claro assim que não é condenável ser, mas e sim as atitudes que se vai tomar ao longo da vida. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados Num próximo Pinga Fogo. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Aí eu acho que o que o Chico quis dizer é que foi nos dado visão, audição, paladar, toque, enfim, tantos sentidos que a gente tem, e entre eles o sexual, né? Que também não deixa de ser um sentido ali, sentir prazer, sentir o toque, tudo que engloba ali o conjunto de uma relação sexual. Os outros sentidos não são condenáveis, e o sexo sempre foi. As pessoas sempre condenaram o sexo, sempre tem um tabu em cima de tudo, né, de todos os assuntos, não só dentro da homossexualidade, mas fora dela também, né? A questão das mulheres também tem muito tabu em cima. Parece repetitivo dizer, mas tudo que o machismo, o patriarcado, essas coisas todas colocaram. E a religião também, a igreja, que também foi muito culpada por isso, colocou em cima da nossa sexualidade, essa culpa toda, essa coisa que vem carregada, né? Porque a sexualidade ela vem carregada de muita culpa, de não pode isso, não pode aquilo, porque isso é errado, se fizer assim vai pro inferno. Acho que ele quis dizer ali que a gente precisa dessa evolução. Lá em 71 ele estava dizendo isso, que a gente precisava ver esse assunto com uma maior clareza, com mais evolução de espírito, com mais entendimento. E esse entendimento parece que não chegou ainda. É o que eu sinto. Não sei se vocês sentem diferente, mas me parece que não mudou muita coisa daquele tempo lá de 71 para cá. Houveram alguns avanços, houveram algumas mudanças, mas um tabu, uma culpa em cima disso tudo ainda existe e existe forte. Vamos ver agora a opinião do Divaldo Franco sobre o mesmo assunto. O Divaldo, que é uma figura que tem sido polêmica, porque ele se diz um espírita conservador. Ele deu algumas declarações que desagradaram algumas pessoas, agradou outras, até mesmo dentro da própria doutrina espírita. E vamos ver o que ele tem a dizer sobre a homossexualidade segundo o espiritismo. Divaldo, da atualidade é a questão da união homoafetiva, com os casamentos já legalizados. Como lidar com essa questão na atualidade? É perfeitamente natural que pessoas que se amam e que se vinculam pela profunda afetividade legalizem essa situação. Não vemos nada que choque dentro da problemática do espiritismo. O que chama a atenção não é o casar ou não casar, é a prostituição do homossexual. Como a prostituição masculina, feminina do hétero é reprochável, também do homossexual,
é um caráter que deve ser posto à margem, porque não é digna. É aquilo que o Chico já havia falado em outras palavras ali, meio que nas entrelinhas, e o Divaldo foi mais claro ao explicar, né? A questão que eu já tinha falado até é aquela questão da promiscuidade. A gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer na vida. O que a doutrina espírita condena é essa questão de você usar do seu corpo, de você não respeitar as relações, né? Sejam elas homoafetivas ou não. É mais uma questão que envolve um conservadorismo, né? Uma coisa mais tradicional. E que os tempos atuais a gente vê que as relações também foram mudando, né? A monogamia já não é mais um formato de relação que as pessoas seguem à risca. Algumas pessoas creem que a homossexualidade seja a preferência sexual. O Espiritismo nos oferece uma abordagem mais transcendente para esse tema? Normalmente, segundo a genética, trata-se de um fenômeno da própria genética. A pessoa tem este ou aquele gene que leva o indivíduo à afetividade com esta ou aquela pessoa. Mas nós sabemos que a problemática da evolução permite que ora se reencarne na masculinidade, outra hora na feminilidade. Alguém que durante um largo período reencarnou em uma polaridade, se de golpe vem noutra polaridade, esse indivíduo vai ter a polaridade diferente da psicológica. Se era uma mulher que se reencarnou feminina muitas vezes e vem agora como homem, ela vai ter a masculinidade biológica, mas psicologicamente vai ter a afetividade com aquele que representa o seu caráter. Eu sempre ouvi isso. A homossexualidade é uma aprovação para o espírito? Não, é absoluto. Hoje é uma escolha do indivíduo. Não é uma aprovação. A gente já vem sabendo que vai ser isso, a gente já escolhe isso para a nossa vida, então, segundo o Divaldo. Pode ser uma escolha hoje. Hoje tornou-se tão popular e tão estimulada que no período da transição, quando o jovem está definindo a sexualidade, diante da divulgação em massa da questão que deveria ter um caráter mais restrito, o jovem opta pela homossexualidade. Se as relações homossexuais caminham de encontro à perpetuação das espécies, a intensificação de sua prática contraria as leis naturais? Difícil dizer que contraria, mas impede a perpetuação da espécie. As criaturas foram criadas macho e fêmea para poder reproduzir-se, mas na área do sentimento a questão vai muito além. Desde que o indivíduo tem a homoafetividade, ele merece todo o respeito, mesmo que desse relacionamento não saiam filhos, o que seria ideal nos relacionamentos heterossexuais. Não sai filhos, mas a gente cria os filhos desses heterossexuais que muitas vezes botam na rua, muitas vezes tem os filhos que não querem criar, e aí são casais homoafetivos, quem criam essas crianças, quem dão o amor, quem dão a educação. Será que a lei é procriar? Eu acho que a lei maior seria amar, né? Porque tem muita gente que procria, faz filho e não ama os filhos. Tem muita mãe aí, muito pai desnaturado, muita mãe e pai que odeiam seus filhos, que fazem o horror na vida dos filhos. E aí, é só a lei de procria, só procria e tudo bem, tá salvo, vai lá pro paraíso e tá tudo bem. Isso caminha para a evolução da humanidade? Não caminha para acabar com os preconceitos. E é uma evolução. Pode-se dizer que é uma evolução na forma de encarar os fenômenos da vida. Eu acho que é super uma evolução, não ter mais preconceito com relação a determinados assuntos, para mim é super evoluído, então é super válido. Mas todo mundo se preocupa com a família, perpetuação da família. Como lidar com esse processo? Achando perfeitamente natural e orientando, razão pela qual os pais têm de conviver com os filhos, para poderem saber quais são os problemas que os dominam nesse período da transição sexual. E qual a opinião do senhor, com base nos preceitos espíritas, com relação à oficialização dessa união civil homoafetiva? Eu acho justo, porque desde que os indivíduos se unem, se ajudam, trabalham, é natural que se legalize aquela união que vem sendo perfeitamente normal e aceita pela sociedade. Inclusive para adoção de filhos? Adoção, também. Eu acredito, principalmente em nosso país, quando vemos o número de menores abandonados na rua, e esses meninos podem ser amados
eternamente envolvidos em carinho, dando-se oportunidade de progredir, não vejo por que não adotar. Tá aí, então, a visão segundo Chico Xavier e segundo Divaldo Franco. Ali ele termina falando da adoção que eu já havia falado anteriormente. E realmente é isso, tipo, nós não podemos procriar. Quer dizer, poder a gente pode, mas é uma escolha da gente não querer, certo? E se a questão é procriar, a gente então vai lá, procria, faz um filho, aí deixa lá para a mãe ou para o pai cuidar sozinho, né? E tá tudo bem, a nossa missão na vida a gente já fez, que era procriar, é isso? É essa a visão que eles têm? E aí a gente pode viver a nossa homoafetividade tranquilamente? Fica essa questão no ar. Mas diferente de muitas religiões, né? Diferente de muitas... Se bem que o espiritismo ele não é uma religião, ele é uma doutrina. Mas diferentes de religiões, principalmente evangélicas, as católicas também, a doutrina espírita, ela não condena tanto como as outras. Ela não condena ser homossexual, né? Ela condena alguns comportamentos. É um assunto bem complexo que só quem domina que pode vir aqui fazer uma palestra assim riquíssima de detalhes, que não é meu caso. Eu tô aqui para entreter vocês, para a gente fazer uma troca e discutir os assuntos. E já que a gente está falando de cartas psicografadas aqui no canal, a gente tem visto os relatos das cartas onde as pessoas sempre vão para o umbral, então, né, é tão condenável assim. Fica aqui essa reflexão e fica aqui para vocês comentarem aqui o que vocês acham disso tudo. Eu leio, sempre leio, mesmo que seja um textão assim de 3 páginas, pode contar que eu leio. Deixem o seu like se vocês curtiram esse vídeo, se vocês gostaram da temática. Se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos. Não tem só vídeo falando sobre espiritismo, enfim, tem outros vídeos. Agora em junho vai ter a temporada do LGBTQIA+. Então se inscreva aqui porque tem muita coisa legal para pintar aqui no canal, pra gente fazer essa troca que eu gosto muito. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Marquetito, obrigado Contigo Lovers e eu conto com vocês.